Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Hoje nós vamos ver o assunto de monômios, certo? Vamos ver aqui a definição. Define-se como monômio toda expressão algébrica racional inteira em que não aparecem operações de adição e subtração entre constantes e variáveis, ou seja, constituída por um único termo algébrico. Assim temos como exemplo 5x elevado ao quadrado, y. Temos também 3z elevado ao quadrado, t elevado ao cubo sobre 4, 2b e raiz de 3. Grau de monômio. Define-se como um grau de monômio racional inteiro a soma de todos os expoentes que aparecem na parte variável. Assim temos como exemplo 3x elevado ao quadrado, y elevado ao cubo, t. Isso é um monômio racional inteiro de sexto grau, porque x está elevado a 2, então temos 2, o y está elevado a 3, 2 mais 3, 5, e o t está elevado a 1, que não precisa ser escrito, mas a gente sabe que está elevado a 1. Então, 2 mais 3, 5, mais 1, que é do t, 6. Então, por isso que ele é um monômio racional inteiro de sexto grau. O outro exemplo, 3ab elevado ao cubo. Então, a está elevado a 1, b está elevado a 3. Então, 1 mais 3, 4. Então, ele é um monômio racional inteiro de quarto grau. E o outro exemplo, 2a, é 2a sobre, não é b não, é sobre 3, certo? 2a sobre 3. Ele é um monômio racional inteiro de primeiro grau, porque o a está elevado a 1, só tem ele como letra, certo? Se ficar aqui como eu digitei errado b, seria um monômio racional inteiro de segundo grau, porque seria 1 do a e 1 do b, 1 mais 1, 2, tá certo? Mas é um 3 ali, por isso que é do primeiro grau, certo? Desculpa aí, digitei errado. Então vamos continuar. Pode-se ainda mencionar o grau de um monômio racional inteiro com relação a uma determinada variável, certo? A gente não precisa somar todos, a gente só vai olhar aquela letra que a gente está mencionando, né? Que a letrinha é a variável, né? Então, assim temos 4x elevado a 2y. É um monômio racional inteiro de segundo grau com relação a x. 3xy elevado ao cubo, z elevado ao quadrado. Monômio racional inteiro de terceiro grau com relação a y. E ax, y, z é um monômio racional inteiro de primeiro grau com relação a z, certo? A gente pode mencionar aquela letra e vai dizer, o monômio, tá certo? O grau daquele monômio, tá certo? Em relação àquela letra mencionada, certo? Em vez de a gente precisar somar tudo como a gente estava vendo antes. Então, quando o monômio ele não tem a variável, tá certo? Não tem a letrinha, só tem a parte do número, o seu grau é 0, ok? Os monômios dizem-se semelhantes quando a parte variável de um é idêntica à parte variável do outro. Assim temos 3x, 2 sobre 3, x e 2x. Eles são monômios semelhantes, tá certo? Levando a variável x, tá certo? Em questão, porque o 3 está acompanhado de x, 2/3 também está acompanhado de x e 2x está acompanhado do x, né? O 2. Então, a variável de todos é x, então todos são aí semelhantes, ok? No monômio, a parte numérica é chamada de coeficiente, a parte que tem um númerozinho, coeficiente. Já a parte alfabética, né, a literária, é chamada de variável, tá certo? A parte literal ou alfabética, tá certo? Variável. Então, assim temos 3x elevado ao quadrado y. Vamos ver quem é coeficiente e vamos ver quem é a variável. 3 ele é coeficiente, que é a parte numérica. E x e y ele é a variável, tá certo? Porque é a parte da letrinha, a parte literal alfabética, tá certo? Vamos ver aqui, agora as nossas operações. Vamos ver adição, subtração, multiplicação, divisão e potência, certo? Vamos começar por adição algébrica de monômios, certo? Vamos ver o exemplo. Menos 9, b elevado a 2, c elevado a 2, mais 13, b elevado a 2, c elevado a 2, certo? Todo mundo está elevado ao quadrado.
Então a gente vai perceber que a parte variável ela é idêntica, né? Semelhante, tá certo? Que é b ao quadrado, c ao quadrado. Então a gente vai pegar o coeficiente, que é a parte numérica, e vamos fazer a adição. Menos 9 mais 13, perceba que são sinais diferentes, a gente faz a soma, né? Ou a subtração, vai depender como a gente está vendo, e vai repetir o sinal do maior, tá certo? Apesar de ser uma adição, como é sinal diferente, a gente faz 13 menos 9, ou de 9 para 13, isso dá 4, né? Quem é o maior número? 13. Então a gente repete o sinal do maior número, que é o mais. A gente não precisa colocar o mais na frente do 4, a gente só precisa escrever 4, mesmo que a gente já sabe que é positivo. E a gente repete, né, aqui, ó, a letrinha, a parte variável, que é b ao quadrado, c ao quadrado, certo? Então agora como é que vai ser a subtração? Antes a gente estava somando, aqui a gente está subtraindo, ó. Menos 7, x ao quadrado y, menos 3x ao quadrado y. Perceba que a variável, a letrinha está tudo certinho, tudo igual, então são semelhantes. A gente vai pegar apenas o coeficiente, que é a parte numérica, para realizar a nossa subtração, tá certo? E a gente repete a letrinha depois que fizer a subtração. Agora perceba que esse menos antes do parênteses, a gente vai fazer ele multiplicando o parênteses, né? Então menos com menos vai se tornar aqui, ó, mais, certo? Então vai ficar menos 7 mais 3, que é o sinais diferente de novo, a gente faz a subtraçãozinha. 7 menos 3, 4, que é o sinal do maior. Ali, ó, é o negativo, né, que é do 7, então ficou menos 4, certo? Aí a gente tem que colocar o menos na frente agora, né? Diferente lá do resultado na adição. Como ele já era positivo, a gente não precisa colocar o mais na frente. Aqui agora ficou negativo, colocamos o menos na frente. Então, menos 4, x ao quadrado, y. Certo? Deixa eu apagar aqui para a gente passar para o próximo. Pronto, vamos para o próximo slide. Vamos ver aqui a multiplicaçãozinha agora. Multiplicação algébrica dos monômios. Ó, para multiplicar dois ou mais monômios, multiplicamos os coeficientes numéricos entre si. E depois multiplicamos as partes literais entre si. Ok? Pega a canetinha aqui. Ó, 5x elevado a 4 vezes y elevado a 3, né? Isso tudo vezes 2x y elevado a 4, ok? A gente vai pegar o coeficiente, né? Primeiro, a parte numérica. Ó. Então, ficamos apenas aqui, ó, com 5 vezes 2, que dá 10, ok? Agora a gente vai pegar a parte, ó, das letrinhas, tá? Parte alfabética aqui, ó. Primeiro a gente vai juntar os semelhantes, né? As letrinhas iguais, x e x, ó. Tá certo? Ó, perceba aqui, ó, que x elevado a 4 vezes x elevado a 1, né? Certo? Que a gente nem precisa colocar esse 1, mas isso aí é para a gente visualizar melhor. A gente percebe, ó, que isso aqui é uma potência de mesma base, uma propriedade que a gente já viu no assunto de potência, né? X é a base, então a gente repete a base e vai somar o expoente aqui, ó. 4 mais 1 é 5. Por isso que ficou 10 aqui, ó. 10 elevado a 10, perdão, x elevado a 5, ok? Pega aqui a borrachinha, ó. Agora a mesma coisa é no y, certo? Pega a caneta, ó. Y está elevado a 3, né? Vezes y elevado a quarta, ok? Então a gente repete a base e soma o expoente. 3 mais 4 é 7, certo? Multiplicaçãozinha de potência com a mesma base, né? Repete a base e soma o expoente, ó. Então ficou 10, x elevado a 5, y elevado a 7, ok? Vou pegar aqui a borrachinha, vamos apagar. A parte de multiplicação, vamos ver aqui agora a parte de divisão, ok? Então, na divisão algébrica dos monômios, ó, a divisão de monômios consiste na divisão ou simplificação dos coeficientes numéricos e na aplicação da propriedade da divisão de potência com a mesma base. Okay? Pega a canetinha. Ó. Então, temos 9x elevado ao quadrado, y elevado ao cubo, sobre 3
x, y elevado ao quadrado. A gente vai pegar só a parte numérica. 9 dividido para 3 é 3, que está aqui, ó. Certo? Vamos pegar aqui a parte agora, ó. x2, y3, a parte alfabética, né? x, y elevado a 2. Ó. Vamos perceber, ó, que x está sobre x, certo? Então, ó, vou repetir a base, que é x, e vou subtrair as potências. 2 menos 1 é 1, certo? Vou pegar aqui agora o y. Y está elevado a 3 sobre y elevado a 2, né? Perdão, esse aqui, ó, não circulei. Então, 3 menos 2 é 1 também. Lembrando, ó, que esse elevado a 1 eu não preciso escrever, porque eu já sei que tanto x e y está elevado a 1. Então, por isso ficou o resultado como 3xy. A gente repete a base, que é igual na divisão, e subtrai o expoente, certo? Isso aí é uma propriedadezinha, certo? Que a gente viu no assunto de potência, ok? Vamos ver aqui agora, ó, a potenciação algébrica dos monômios. Vejamos alguns exemplos, temos 3 exemplos. Ó. O primeiro, qual é o quadrado do monômio? Menos 10a elevado ao cubo, certo? Perceba aí que eu coloquei o pontozinho, que esse pontozinho, ele mostra a gente que tem uma multiplicação, ou a gente pode colocar um xzinho, certo? Antes eu não estava colocando, coloquei aqui só para relembrar isso, né? Se tiver um número e uma letra junto, a gente já sabe que tem a multiplicação. A gente não precisa normalmente colocar o pontinho ou o xzinho, certo? Se quiser colocar, pode, como aqui agora eu coloquei, só para a gente relembrar, certo? Que isso aí é opcional, a gente já sabe. Da mesma forma que tinha ali x, y, a gente já sabe que x está elevado a 1, y é elevado a 1. Então precisa escrever, ok? Então, para a gente fazer o quadrado é só pegar, deixa eu pegar aqui a canetinha, o menos 10a elevado ao cubo, certo? E isso tudo coloca entre parênteses para elevar a 2, porque ele está elevando todo mundo. A gente pode pegar a primeira parte do coeficiente, que é a parte numérica, que é menos 10 e elevar ao cubo. Menos com menos dá mais, 10 vezes 10 dá 100, que é o que está aqui. Então, esse aqui, ó, é uma outra propriedade de potência, né? Ó. Potência de potência, ó. 3 está elevado a 2. A gente faz o quê? Repete a basezinha que é A e faz uma multiplicação com as potências. 3 vezes 2 é 6. Por isso que ficou 100A elevado a 6, certo? Deixa eu apagar aqui. Isso aqui é tudo mais uma revisãozinha de que a gente viu em potenciação, né? Então, o segundo exemplo, qual é a quinta potência do monômio 2x elevado ao quadrado, ok? Então, vamos pegar o 2x elevado ao quadrado e elevar tudo à quinta potência. Então, a gente pega primeiro a parte numérica, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, certo? Que é 32. E x elevado ao quadrado, que está elevado à quinta potência, né? A gente coloca x, que é a base, repete, 2 vezes 5, 10. Então, 32x elevado a 10. Ou ainda, ó, temos essa outra aqui, ó, menos 3x elevado a 5, y elevado ao cubo, isso tudo elevado ao cubo. A gente pega a parte numérica, ó, menos 3 elevado ao cubo. Isso aqui também, ó, a gente já viu, tá certo? Que na potenciação, se a base é negativa e o expoente ela é ímpar, o resultado sempre dá negativo, certo? Então a gente já sabe que vai dar um resultado negativo aqui nesse caso. E 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então deu menos 27. O x elevado a 5 vai ser agora elevado a 3. Então vai ser 5 vezes 3, 15. Então ficou x elevado a 15. E o y que está elevado a 3 também está sendo elevado a 3. Então 3 vezes 3, 9. Então ficou y elevado a 9, certo? Finalzinho, ó, menos 27, x elevado a 15, y elevado a 9. Deixa eu apagar aqui as setinhas, certo? Então esse aqui foi o nosso assunto de hoje. Agradeço a atenção de todos. Obrigado e um ótimo estudo para você. Vou terminar aqui
nosso vídeo com a frase do autor desconhecido, onde ela fala o seguinte, ó: só quem corre atrás dos seus objetivos é capaz de atingir o sucesso, certo? Então isso aí quer dizer o quê? Que a gente não precisa, a gente não pode apenas, né? Não é que não precisa, a gente não pode apenas sonhar com o nosso objetivo, né? O nosso fazer um plano até chegar naquele objetivo, tá certo? A gente tem que fazer o quê? Tem que correr atrás, a gente não pode ficar apenas almejando, né? Planejando. A gente tem que colocar em prática o nosso sonho para a gente conseguir atingir o nosso objetivo, que é o nosso sucesso, né? Independente do que a gente queira, tá certo? Seja um sucesso financeiro, seja um sucesso de carreira, né? Você quer trabalhar em um determinado emprego, uma determinada empresa, ou quero comprar um determinado móvel, um automóvel, tá certo? A gente tem que correr atrás, apenas não ficar só sonhando, mas sim correr atrás, tá certo? Então essa é a frase que eu encerro o nosso vídeo de hoje. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Lembrando que as dúvidas aí podem ser tiradas por WhatsApp, tá certo? Estou disponível, certo? Vamos tentar aí tirar dúvida em grupo, tá certo? Então, até a próxima, um abraço.